chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Com o pastor Fabrício Scano. Bom dia! Quero falar com você sobre mais um dos personagens quase desconhecidos da Bíblia, com o qual nós podemos aprender e crescer. Você já ouviu falar sobre Miqueias? Eu acredito que não. Miqueias é um dos personagens quase desconhecidos da Bíblia, mas que nos ensina muito. Para te explicar quem foi Miqueias, antes eu preciso te contar o contexto histórico que o rodeia. Você sabe que em um determinado momento, a Arca da Aliança, aquela mesma dos filmes do Indiana Jones, a Arca da Aliança, que era um artefato pelo qual Deus se manifestava, e você sabe que aquele que olhava para dentro da arca era fulminado, morria porque estava olhando para o próprio Deus, exatamente como acontece no filme de Indiana Jones. Aquele artefato ele era santíssimo. Aonde ele estava, Deus estava presente, porque naquele momento Deus havia escolhido se manifestar por meio daquele objeto. Coisa que não acontece mais hoje em dia, né? Deus não fica por aí se manifestando em objetos. Era algo próprio para aqueles dias. Tanto que a Arca da Aliança ela foi desenhada, desenvolvida pela mente do próprio Deus. Deus ele dita como ela deveria ser feita, então ela é construída para esse fim, para abrigar a presença de Deus. Dito isso, você se lembra que a Arca da Aliança acabou saindo de Jerusalém, né? Num determinado momento, a Arca da Aliança ela está sendo carregada em bois, né? Em cavalos, uma vez que ninguém deveria tocar na arca. E quando ela vai cair, quando ela começa a pender e cair, dois homens seguram a arca e morrem instantaneamente, porque a ordem de Deus era clara: não toquem na arca. Porque a arca naquele momento continha a presença do próprio Deus. Muitos se enganam pensando que Deus matou aquelas pessoas, né? Deus não matou ninguém. Eles tocaram em algo extremamente santo. E aí a sua humanidade não suportou tanta santidade e morreram. Mas dito isso, a arca então por um tempo ficou fora de Jerusalém. Davi ficou com medo de levar a arca novamente e perder novos homens. E é aí que entra Miqueias. Num determinado momento, Davi observa que o lugar da arca é realmente em Jerusalém. Então agora, tomando todas as precauções, fazendo as coisas da maneira correta como Deus ensinou, Davi consegue levar a arca de volta para Jerusalém. A arca estava de volta em casa. E isso simbolizava e representava literalmente, tanto representativamente como literalmente, isso significava que Deus estava de volta ali com aquele povo em Jerusalém. Aqui entra Miqueias. Miqueias é escolhido para duas coisas. Miqueias é escolhido para ser o porteiro que vai cuidar da Arca da Aliança. E Miqueias é escolhido também para ser alguém que vai entoar louvores diante da Arca da Aliança. Porque ele era um excelente músico. Ele tocava harpas e liras. O que eu aprendo com Miqueias é que Deus procura pessoas polivalentes. No reino de Deus, muitas vezes as pessoas dizem assim: meu ministério é esse aqui. Eu faço isso para Deus. Se eu canto, eu canto. Se eu prego, eu prego. Se eu administro, eu administro. Se eu dou aulas, eu dou aulas. E muitas vezes nós vivemos sobre essa desculpa para não precisarmos fazer muitas coisas para Deus. Mas com Miqueias eu aprendo que Deus ele procura pessoas polivalentes. O que é ser polivalente? Ser polivalente é saber fazer mais de uma coisa. Um exemplo claro disso, se você é aí um grande apaixonado por internet, você conhece os memes que envolvem o Rodrigo Hilbert, né? O Rodrigo Hilbert no Brasil é o símbolo da polivalência. O camarada é serralheiro, caçador, pedreiro, marceneiro, astronauta, açougueiro. Ele sabe fazer de tudo e tudo faz com maestria e perfeição. Precisamos ser assim para Deus.
Precisamos procurar ser polivalentes e fazermos não apenas uma coisa, mas muitas coisas para Deus. Muitas coisas com perfeição, muitas coisas com realmente cuidado, cautela, com zelo e amor. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons mais preciosos são seus. Nós cantamos tanto isso e precisamos viver. Seja polivalente para Deus e certamente você será tão abençoado como Miqueias foi também ao estar sempre diante da presença de Deus. Estar diante da Arca da Aliança era um privilégio, seja como porteiro, seja como levita, como músico, e assim também será você diante do Senhor. Ofereça seus dons e talentos a Deus e você verá as portas do céu se abrindo sobre você e te abençoando. Tenha um dia de muita paz. Nos vemos novamente amanhã. Até lá. Momento da palavra.